TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Você acompanha ao vivo a primeira parte da reunião ordinária de hoje, que tem como tema o combate à exploração sexual infantil. Essa reunião foi proposta pelo vereador professor Alberto, mas quem preside é o vereador Jorge da Farmácia. Olá, boa tarde a todos. Estou aqui hoje representando meu querido amigo, nobre professor Alberto. Infelizmente, o tio dele veio a falecer, ele teve que estar ausente devido a essa situação. Mas hoje eu estou aqui representando da melhor maneira possível, sendo que é um dos vereadores aqui que eu tenho um apreço muito grande, ele sabe muito bem disso. Ele me ligou, pediu que eu viesse aqui falar e acolher esses conselheiros aqui, que vai dar bastantes explicações para nós, para vocês que estão nos assistindo aí, em relação à criança. Então, a primeira parte da sessão dessa quarta-feira discute o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Criança e Adolescente. O tema, ele tem um dia nacional só para abordar essa discussão. Todo dia 18 de maio, lembramos a memória da menina Araceli, que foi sequestrada, drogada, espancada, estuprada e morta no Espírito Santo em 1973. A causa da sua morte vem a cada ano. E, infelizmente, nós estamos no ano de 2018 e nós estamos ainda colecionando várias outras histórias que nunca mais deveria se repetir. Por isso, precisamos discutir sempre essa temática. Como eu falei, essa proposta ela foi feita pelo nobre vereador professor Alberto, que infelizmente não pôde estar presente, mas ele pediu que eu acolhesse esses conselheiros que vão nos falar hoje. A Carleides Pessoa Costa, que é conselheira titular da região Sudoeste. A Daniela Guimarães, também, que é conselheira tutelar da região Sudoeste. O Moisés Cesion, que é conselheiro titular da região Sul. Eu logo já vou abrir a palavra a esses conselheiros que vão nos falar do trabalho que eles fazem aqui na nossa região e para que vocês possam saber também dessas situações que vêm ocorrendo. Passo a palavra primeiro a Carleides, que ela vai nos falar do trabalho que eles fazem aqui na nossa cidade de Campinas. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Carleides, sou conselheira tutelar da região Sudoeste. Em Campinas, nós temos na cidade de Campinas tem 5 conselhos tutelares, um para cada região da cidade. O Conselho Norte, o Conselho Leste, o Conselho Sul, o Conselho Sudoeste e o Conselho Noroeste. Falar do 18 de maio não tem como não voltar à história, né, da violência trágica que sofreu uma criança de 8 anos de idade, que foi brutalmente violentada, brutalmente espancada, abusada sexualmente e depois veio a ser assassinada, né? E que aí esses agressores continuam impunes, foram absolvidos por serem jovens de classe média alta e que aí tem, dentro da sociedade, tem suas regalias, né? E, a partir daí, foi-se instituído, no ano 2000, a lei que decreta o 18 de maio como o Dia de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual, que foi o dia do fato da Araceli.
Mas, até hoje, nós temos, no Brasil, em Campinas, né, dentro do nosso dia a dia, como conselheiros tutelares, nós podemos constatar isso, nós temos várias Araceles. Várias Araceles. Araceles que são abusadas dentro de casa, pela intrafamiliar, Araceles que são exploradas para o mercado, né? Araceles que são exploradas no tráfico de criança e adolescente, no tráfico humano, e que também fica impune. Fica impune porque, infelizmente, nós ainda temos uma justiça muito lenta hoje no nosso país, né? E que, muitas vezes, no caso de abuso sexual, se não for pego no flagrante também, esse abusador possivelmente também ficará impune. Temos também as Araceles, que muitas vezes foi vítima dentro de casa, e aí a família, porque não protege, nós temos que tirá-la do convívio da família, infelizmente, para aplicar uma medida de proteção para que ela não continue sendo violentada. Então, isso eu falo isso a partir de um trabalho que nós temos dentro dos conselhos tutelares hoje na cidade de Campinas, né? Tem aqui outros conselheiros que vão poder também falar do seu atendimento a partir das suas regiões, que eu acho importante esse momento, essa abertura para os conselhos falar, né? Porque isso é casos que chega dentro do conselho. Nós temos também casos que muitas vezes não chegam. Não chegam por quê? Porque muitas vezes não ficam velados, dependendo da classe social e dependendo da situação que aquele abusador vem praticando com aquela criança ou com aquele adolescente, de ameaça, de coerção, ele tem medo de fazer as denúncias, né? Por isso que é importante um olhar de todos nós, não só nós, conselheiros tutelares, nós, famílias, nós, sociedade civil, que é o que está no artigo 4º do ECA. É dever da família, da comunidade, da sociedade, do Estado como um todo, a proteger aquela criança e aquele adolescente que estão sendo violados nos seus direitos. Em caso de suspeita, não precisa ser confirmado. Em caso de suspeita, é importante que se denuncie, né? Por isso também que a gente tem aí o Disque 100, né? Infelizmente, nós não temos um Disque municipal, que tinha, mas temos um Disque 100 que colhe denúncia, que é meio de fazer denúncia em caso de suspeita de crianças vítimas. Muito obrigado, Carleide. Agora, dizer para você que, infelizmente, ainda nós não temos ainda um número aqui na nossa cidade de Campinas. Eu acho que a gente, como parlamentar, nós vamos ter que abrir uma frente para trabalhar para que possamos cada vez mais ter um instrumento que as pessoas possam ligar, para que nós possamos cada vez mais atender a essas pessoas tão fragilizadas, principalmente as crianças, porque nessa situação que se encontra não pode ficar. Sabe, Carlitos, eu tenho acompanhado também Moisés, Daniele, alguns assuntos internacionais que me chamou muita atenção, você falando, foi em relação à Índia, né? Porque me parece que na Índia eles pegam as crianças jovens de 13, 14, 15 anos, tiram da casa, levam, estupram, depois eles matam, queimam ainda viva. Então não é para que ocorra mais isso. Gostaria também de cumprimentar a Leia Almeida, que é chefe de gabinete do meu amigo professor Alberto, que, como já disse, o professor Alberto não pôde estar presente, mas está sendo muito bem representado pela Leia. Muito obrigado pela sua presença. Vou passar agora a palavra ao Moisés, para que ele possa nos falar também. Boa tarde a todos. Quero agradecer a oportunidade aí ao vereador professor Alberto, que nos abriu essa tarde para que pudéssemos falar sobre esse importante evento. E não podendo estar, agradecemos também aí ao vereador Jorge, que se disponibilizou a estar presidindo essa mesa.
E é muito importante falar do 18 de maio, porque, como a Cacá bem falou a respeito da história, tanto o abuso quanto a exploração sexual contra criança e adolescente é muito comum, infelizmente. Né? Lembrando que abuso é todo ato com conotação sexual de um adulto sobre uma criança ou uma adolescente, seja por força física, seja por ameaça. E a exploração é o ato de trocas, né? Onde há uma troca comercial em favor de sexo, seja com presentes, também muitas vezes com ameaça, com favores, mas principalmente por dinheiro. E esse ato de exploração, ele não tem, como muitas pessoas pensam, um direcionamento de classe social. Ele acontece em todas as classes sociais. E isso é muito importante que falemos, que deixemos claro de que temos a responsabilidade de, assim como aquela sociedade da época da Araceli não fez totalmente seu papel, nós também não podemos deixar de nos atentar àquelas Aracelis, como a Carleides mencionou, que estão ao nosso lado. Muitas vezes, uma criança ou adolescente que está perto de nós, seja parente, amigo ou mesmo vizinho, eles estão pedindo socorro e a gente não se atenta. Então, é importante que estejamos atentos a essas situações, porque, infelizmente, é muito grande esse pedido de socorro. Né? E, às vezes, no Conselho Tutelar, quando chega algumas situações, já não são... nenhuma situação é fácil, mas não são mais tão fáceis de se resolver, principalmente porque algumas situações intrafamiliares não são compreendidas. Isso precisa ser falado, isso precisa ser divulgado, ser aberto, porque muitas vezes uma questão cultural dificulta essa credibilidade que a criança ou adolescente vem a ter junto aos seus parentes, junto aos seus entes queridos. Então, é importante que nos conscientizemos, vereador, de que o grito de socorro é muito importante estar atento. Aí eu chamo a atenção aos professores, pedagogos, aqueles que têm contatos com crianças, muitos parentes também que não levam em conta a necessidade que a criança está pedindo, o socorro que ela está pedindo. Então, é importante que estejamos atentos a isso. Então, o abuso, a exploração, ela acontece, infelizmente, mais perto do que a gente imagina. Dificilmente, os dados comprovam que dificilmente é por desconhecido. Claro que acontece, deve ser combatido, mas dificilmente. Né? As estatísticas mostram que são cada vez maiores as questões mais próximas de parentescos, de pessoas, né, que têm uma ligação de maior confiança com a criança ou até mesmo com a adolescente. Eu tenho aqui alguns dados que somente no ano de 2016 foram realizadas 17.500 denúncias no canal que a Carleides mencionou, que é o Disque 100, sendo a maioria relacionada a crimes de abuso sexual, cerca de 72%. É um número altíssimo, né, e preocupante, seguido aí da exploração sexual, que dá 20%, e as demais denúncias estavam relacionadas a outras violações, como pornografia infantil, sexting, que é o assédio sexual pela internet, e ainda, para finalizar, o aliciamento, né, que é a exploração sexual no turismo, o estupro. Então, são dados alarmantes que muitas vezes nós desconhecemos por simplesmente não estarmos atentos a essa área. Então, vereador, essa tarde aqui é muito valiosa aos telespectadores da TV Câmara, aqueles que nos assistirão futuramente também, quando essa gravação estiver sendo reprisada. Ao menor indício, denuncie. Não é você quem vai confirmar, não é você quem vai conferir. É claro que o máximo de informações possíveis vai ajudar aquela criança, vai ajudar aquele adolescente. Então, também, não se preocupe em confirmar, repito, mas também tenha certeza de que não é uma denúncia vazia. Tá? Busque mais detalhes, quanto mais informações você puder. Então, essa tarde é muito valiosa, agradeço aí mais uma vez, falo aqui pela região sul de Campinas,
uma região imensa, que, infelizmente, temos um número alarmante desse tipo de denúncia, desse tipo de violação de direito, né? Porque a criança ou adolescente que sofre abuso ou exploração sexual tem um dano para o resto da vida. E isso a gente precisa cuidar, tem que acabar, é necessário que a gente se mobilize, se mova, né? Os serviços de saúde, assistência, educação têm trabalhado, têm buscado, inclusive, daqui a pouco a gente vai passar o cronograma do 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual, e que aqui em Campinas tem uma campanha extensa, onde não só no 18 de maio, mas principalmente na sexta-feira, o dia todo, em várias regiões, e no decorrer dos dias também acontecerão mobilizações para lembrar o fato da Araceli, mas também para que nós possamos nos conscientizar de que isso, infelizmente, ainda é rotineiro na nossa vida cotidiana, vereador. Ok, muito obrigado aí ao Moisés. Daqui a pouquinho eu vou passar novamente aí para a Carleide, para que ela possa nos falar também da programação. E eu gostaria também de ouvir a conselheira e titular da região sudoeste, que é a Daniele Guimarães. Eu estava comentando com ela algum relato, como que a gente pode saber se uma criança está sendo molestada, como que funciona isso, e ela tem algumas dicas para dar para nós. Boa tarde a todos vocês da TV Câmara e também ao vereador. Muito obrigado por essa oportunidade aberta a nós. Primeiro, é importante ressaltar que na cidade de Campinas, recentemente, foi colocado que 58% dos casos de violência sexual acontecem dentro das casas, dentro das residências. Então, isso é um ponto muito importante. Em primeiro lugar, de como a gente percebe isso, nós podemos dizer que é o comportamento mesmo da criança que muda de alguma forma, ou essa criança, que era uma criança quieta, se torna uma criança agressiva, ou ela se torna uma criança quieta, uma adolescente que muda também de comportamento. A partir do momento que você escuta, seja na escola, seja no conselho tutelar, seja por um serviço de saúde, um relato que possa dar indícios de uma violência sexual, seja por um toque, seja por um olhar, por um assédio, é importante que se dê encaminhamentos, seja para um psicólogo, por um sistema especializado que possa entender melhor o que está acontecendo. Nem sempre vai ser detectado num primeiro momento, vereador, mas é preciso que essa criança, esse adolescente, seja acompanhado por diversos serviços para que se comprove ou não essa possível violência. O que mais nos chama a atenção é que, muitas vezes, dentro da residência, ela não vai ser escutada e ela não vai, os pais ou mães, dentro daquela casa, não vão acreditar, a princípio, no que está acontecendo, no relato daquela criança e adolescente. E esse talvez seja o principal problema, da gente ter que levá-la com outros parentes ou outros profissionais que possam ouvi-la melhor, ter um atendimento técnico para poder decifrar melhor o que está acontecendo com aquela criança. Ok, muito obrigado aí a Daniela. Dizer a vocês também que nos assistem que tem um endereço eletrônico, que é www.humanizaredes.gov.br. Eu vou passar a palavra agora a Carleide, para que ela possa nos falar sobre essa programação. Depois eu passo também novamente ao Moisés. Só um pouco ainda falando sobre o 18, antes de passar a programação, muitas vezes a pessoa pergunta por que do símbolo ser a margarida, ser uma flor, né? Quando a gente, na escola, no ensino fundamental, na infância, na educação infantil, o primeiro desenho que a gente aprende praticamente é uma flor. Né? Eu lembro, eu tive isso, né? Uma flor. E, então, a flor é lembranças de infância, né? Lembrança de criança.
E também a fragilidade que tem uma flor também, que a criança também tem. Então, isso é importante para a gente ter. Por quê? Por que essa flor? Né? Muitas pessoas perguntam isso. Mas é importante que ela representa o quanto que uma criança e um adolescente que ainda está no processo de formação, ele é frágil diante de um abusador. Ele é frágil porque o adulto, ele com a sua força física, e a criança não tem força para lutar contra um adulto, ele impõe a sua força física para poder praticar aquele ato, na maioria das vezes. Então, a flor, ela significa isso. E o slogan que tem também do Faça Bonito é chamar a atenção de toda a sociedade para que ela faça bonito e cumpra o seu papel de cidadão e tenha aquele olhar para aquela criança e para aquele adolescente que está sendo vítima. E isso é importante, né? Porque ele vai fazer bonito e vai proteger aquela criança, seja acolhendo, seja denunciando, né? O Humaniza Rede é o site para fazer denúncia que o vereador falou. Então, isso é importante. Só para a gente retomar um pouco da simbologia do 18 de maio, que é essa margarida e o slogan Faça Bonito. Em Campinas, todos os anos, desde 2006, mais ou menos, acontece em Campinas a organização. É claro que todos os dias é dia de combate à exploração sexual, mas, especificamente, o dia 18 de maio, como já foi falado, por causa do histórico da violência da Araceli, a cidade se mobiliza, não é uma apresentação, é uma mobilização, é um dia de mobilização, de chamar a atenção da sociedade para ter um olhar diferenciado para as crianças e adolescentes que estão sendo abusadas e exploradas sexualmente. Então, em Campinas, vai acontecer por toda a cidade, no dia 18 especificamente. Na região leste tem atividade programada. Ali no Jardim Nilópolis, na Rua Residencial Gênesis, né? Então, os serviços estão organizando, a Intersetorial do Leste está organizando um grande momento para esse dia, que é das 8 às 11 da manhã. Tá? Ainda na região leste também, às 8h30, vai ter na Escola Barreto Leme também uma atividade, o cortejo. Na região sul, no dia 18, está programado em vários locais da região sul atividades. Das 8h30 às 10h30 vai acontecer na Intersetorial Bandeiras, né? Vai ter um cortejo que é na região do Bandeiras, tá? Vai ter também no DASU também, vai ter também um momento de cortejo. Então, o cortejo é o símbolo mesmo de mostrar a mobilização, tá, vereador? Deles saírem na rua para chamar a atenção mesmo da sociedade, tá? E também, ainda na região sul, vai ter das 8 às 11, também o cortejo na região do Campo Belo, que, por sinal, é uma região de vulnerabilidade social muito grande, né? Que tem poucas políticas públicas e que crianças e adolescentes ficam expostos ao risco lá. Então, é uma região também que é importante a gente também ter um olhar também. Então, eles também vão estar fazendo um cortejo. Na região sudoeste também vai acontecer, por vários momentos, atividades também no decorrer do dia, né? Ali no Bosque da Vila União, o pessoal do CRAS Campos Elíseos está organizando atividade das 8 às 11, depois da 1h30 às 16h30, também dentro do Bosque da Vila União. O CRAS Nelson Mandela, ali no bosque da região dos Diques, que é o Bosque das Cambaras, que vai estar organizando também das 8 às 11h30 também. Tem também o CRAS Novo Tempo, que é lá no Vida Nova, que eles vão estar no período da tarde. Tudo isso é no dia 18. Vai estar no período da tarde organizando o momento de cortejo, vai estar organizando atividades dentro do Bosque do Vida Nova. E tem também os adolescentes e as crianças, juntamente com os educadores do CEPROM,
né? O CEPROM é uma entidade que está dentro de uma zona de prostituição, que também tem crianças e adolescentes expostas lá, né? E aí ele atende as crianças e adolescentes ali daquela região. Então, eles vão estar organizando esse momento também durante todo o dia dentro do CEPROM. Na região norte também vai estar acontecendo atividades no dia 18, que é na intersetorial do CRAS Vila Régio, que vai ter das 13 às 17 horas o cortejo. Todo mundo percebe que a maioria das coisas é cortejo, que é justamente por chamar a atenção da cidade para este momento, né? E vai ter também, ainda na Praça Integração, um plantio de canteiros de flores. Isso é importante também, que são flores amarelas para representar mesmo a questão da simbologia da campanha do 18 de maio. Na região noroeste, também no dia 18 vai acontecendo, às 9 horas da manhã, na Praça Castelo Branco, que é na praça chamada Praça dos Trabalhadores, uma grande mobilização também, que são as crianças e adolescentes ali da região e das entidades que atendem, que estão organizando também. E também vai acontecer lá no Bassoli, que é um condomínio, né, que foi construído, que não tem infraestrutura de políticas públicas e que tem uma grande concentração ali de alta vulnerabilidade de criança e adolescente que estão em situação de risco e que é importante ter esse olhar também, né? Isso é muito importante. E vai ter no dia 20... Vai ter no dia 20, que vai ser no domingo, no Parque Taquaral. Esse ano não vai ser no centro, vai ser no Parque Taquaral. Vai estar o CMDCA, com o Conselho Tutelar, com várias entidades que estão organizando, vai estar também chamando a atenção para a sociedade que passa no Parque Taquaral para esse grande dia também de mobilização. Na verdade, no decorrer do mês de maio, praticamente inteiro, tem atividades voltadas para o tema de exploração sexual de criança e adolescente. No dia 19 também ainda vamos ter no Vida Nova o Sabadania, que vai ser dentro do SIC Vida Nova, que é organizado pelo SIC Vida Nova, e que o Conselho Tutelar vai estar lá também fazendo atividade voltada para o tema de exploração de criança e adolescente. Então, nós temos várias atividades que dá para ter a participação de todo mundo e para chamar a atenção mesmo da sociedade. Eu acho de extrema importância, vocês que nos assistem aí já anotaram, mas depois eu vou querer uma cópia daí para que nós possamos também divulgar. Gostaria de agradecer a presença do vereador Campos Filho, muito obrigado pela presença, e que é um vereador que trabalha bastante nessa causa, que tem defendido, é uma das bandeiras. E eu também queria saber, assim, Carlide, qual que é, se você tem alguma estatística de algumas regiões onde que ocorre mais essa exploração sexual, se é sudeste, se é oeste, se é norte. Você tem algum local assim que possa nos falar? Não? Eu não trouxe a estatística, mas tem o boletim CIS-9, que saiu agora recente, que dá para a gente ter essa visão. O que a gente tem é uma visão das regiões de maior vulnerabilidade, que aí dá para a gente ter uma ideia. Mas também não dá, porque assim, nós temos algumas regiões de classe média alta que pode ocorrer a exploração sexual de criança e adolescente e que não é desvelado, não é divulgado, não é denunciado. Por quê? Os padrões de sociedade, muitas vezes, a classe média alta se fecha entre si e aí, infelizmente, tem o segredo, né? E eles conseguem manter o segredo. Já as regiões de alta vulnerabilidade social, que ali a gente vê vários barracos, um vizinho do outro, aí, então dá para você escutar, dá para você, muitas vezes, estar passando na rua, conseguir ver. Então, aí sim existe maior índice de denúncia. Então, a maior denúncia nós temos nessas regiões de vulnerabilidade. A região sudoeste
É uma região praticamente de maior bairros de periferia, né, porque a região sudoeste ela pega ali depois da região do Pompeia, Campos Elíseos, pega o Jardim Tatinga. O Jardim Tatinga é um índice muito grande, muito embora pareça pouco, porque crianças, os adolescentes que lá vão, muitas vezes vão com documentos falsos, né, mostrando a maioridade, mas já acontece de ter também uma região muito exposta. E aí tem a região do aeroporto. Tem dentro da região sul, ou a região do Campo Belo, a região do Parque Osiel, então, que são situações de vulnerabilidade. Tem a região também do Fernanda, né, Moisés? Então, que também é uma região de alta vulnerabilidade social, que também essas crianças ficam expostas e que chega a maior índice de denúncia. Estatisticamente, eu não tenho aqui essas estatísticas, mas dentro do Boletim SIS-9 tem, mas isso é o que chega de denúncia pelo SIS-9, né, que é um sistema de notificação que tem dentro do município, que é gerado pela saúde. Mas o Conselho Tutelar, ele nem todos notifica pelo Boletim SIS-9 e a gente não atende só o que passa por eles. A gente atende tudo que chega. Então, a nossa demanda também é uma demanda grande. Uma outra dúvida para mim, como que os professores podem ajudar os conselheiros, porque praticamente as crianças convivem uma boa parte do tempo com os professores. A gente deixa as crianças, fica lá 6, 7, às vezes fica 10 horas junto com o professor. E determinada criança, o professor conhece que ela age de uma maneira, e assim que ele perceber que ela está agindo de outra maneira, como que ele faz? Ele procura um conselheiro e denuncia o caso ou não? A escola, a escola não, todos os serviços têm um papel fundamental, porque realmente ele tem um vínculo próximo ali com a criança e ele pode adquirir um vínculo também de confiança. Os serviços, dentro do artigo 13 do Estatuto, ele é muito claro. Em caso de suspeita ou confirmação de maus-tratos, ou de abuso, ou de exploração, tem que comunicar ao Conselho Tutelar, sem prejuízos de outras providências, né? Que providências são essas? Muitas vezes a criança chega na escola e fala do abuso, realmente a escola tem dúvida, ela nos liga, a gente orienta. E aí a gente orienta o quê? Primeiro, precisa fazer boletim de ocorrência, né? E a gente sabe, no artigo 246 ainda do ECA, se os serviços não comunicam, eles podem ser responsabilizados por isso. Isso está no artigo 246 do ECA. A escola, o serviço de saúde, os serviços que atendem criança e adolescente. Se ele recebe a suspeita de denúncia, a suspeita ou a confirmação de maus-trato ou exploração, eles são obrigatórios comunicar, porque eles podem ser penalizados. Então, na força da lei, eles têm obrigatoriamente que nos comunicar e tomar as providências na proteção da criança. Seja fazer boletim de ocorrência, seja chamar a família, né? Então, ela tem esse papel. É claro que, muitas vezes, a escola ou outro serviço pode falar assim, mas a gente trabalha com a família, tem a questão, tem o medo, porque está ali na região de periferia, tem a ameaça e tudo. Entendemos isso também, né? E aí é importante que o Conselho Tutelar, quando chega, a gente vai tomar as providências, a gente tenta manter o sigilo daquele serviço. É claro que ali na frente, no ação judicial, a parte ela tem acesso ao processo, e aí a gente não vai garantir numa ação judicial esse sigilo, porque eles podem ter acesso, sim. Por parte do Conselho, a gente garante nesse primeiro momento. Agora, na esfera judicial, não dá. Mas é importante que o serviço tenha consciência, tanto a escola quanto todos os outros serviços, volto a dizer, do papel que ele cumpre, que ele acolheu aquela denúncia, mas ele não pode deixar, não pode ficar parado. É importante que eles tomem as providências que lhe competem e dê os encaminhamentos. Nossa, está surgindo várias dúvidas aqui comigo, porque eu começo a imaginar, por exemplo, o aluno, sei lá, vamos falar na pecinha que todo mundo fala que o aluno é o Joãozinho. Tem um Joãozinho lá que ele faz determinada atividade, aí de repente, tudo é o Joãozinho. Aí o Joãozinho chega lá, aí o professor nota que realmente ele está agindo diferente e tal. Aí o professor vai, avisa os conselheiros, o conselheiro vem, conversa com o Joãozinho conversou com o professor que é de extrema confiança dele, passa as informações e realmente está sendo abusado.
como que o conselheiro chama os pais, marido, mulher, conversa, realmente constatou, mas vai criar um problema muito sério interno dentro da casa. Aí, se realmente foi constatado que o Joãozinho está sendo molestado, como que o conselho tutelar vai lá e retira o Joãozinho, entrega para uma família acolhedora, por exemplo, tenta trabalhar o pai psicologicamente, a mãe psicologicamente, e depois traz novamente esse garoto e faz a inserção na família. Isso ocorre também ou não? É importante, vereador, entender que nós, num primeiro momento, quanto a essa denúncia, nós entendermos que quando chamarmos os pais ou os responsáveis, se alguém daquela família vai proteger aquele adolescente ou aquela criança. No momento que o pai se responsabiliza e entende, olha, eu recebi, eu acredito nessa denúncia, então eu vou proteger o meu filho contra esse suposto abusador, contra esse suposto agressor. Aquele momento é primordial em que essa proteção aconteça, para que outras medidas possam ser tomadas. Por exemplo, se o abuso, se a agressão sexual aconteceu até 32 horas antes, ele precisa de um atendimento médico imediato, seja no hospital, 72 horas, ou seja, no CAISME, quando é adolescente, ou seja, no Hospital Mário Gatti, quando é criança. Então, a família pode fazer esse papel de levá-lo imediatamente. Nós precisamos entender até que ponto vai a responsabilidade dessa família, porque se essa família não se responsabilizar, nós nos responsabilizaremos e nós entregamos ou a outro parente, a outra pessoa da família, ou algum acolhimento, que é a última das últimas medidas. Então, outra pessoa da família pode ser chamada naquele momento, caso os pais, caso as pessoas que moram naquela casa não se responsabilizem pela proteção imediata daquela criança ou adolescente. Aí os conselheiros vão trabalhar os familiares. Com certeza. Na verdade, a gente não, assim, o conselho ele aplica a medida de proteção para a criança e adolescente dentro das atribuições dele. Quando nós detectamos ali a criança vítima, é claro que aí o papel não é de imediato, e nem é deixar a criança com aquele possível abusador, é de protegê-lo, né, para que ele não sofra mais a violação, mas também não é também da medida de acolhimento, né? A gente tenta realmente achar um membro da família. E, a partir daí, a gente também requisita alguns serviços que tem na rede. Nós temos hoje o Programa de Atendimento Média Complexidade, que é o CESP. Então, a gente requisita estes atendimentos da rede para poder fazer o acompanhamento. Então, esse é o papel imediato do Conselho. Ok, muito obrigado. Agora eu quero ouvir um pouquinho do Moisés, que eu comecei a falar e perguntar direto, e só ficou entre nós. Sei que o Moisés está doidinho para falar, que ele está meio apreensivo. Por favor, Moisés, contribua conosco aqui. Tá, eu quero também cumprimentar o vereador Campos Filho, agradecê-lo aí por prestigiar esse momento aqui, que estamos falando desse assunto tão importante. Né, como a Carlides mencionou, a aplicação de medidas é muito importante, porque o Conselho ele não executa a medida, né, vereador? O Conselho ele aplica medidas, né, ele requisita serviços. Então, quando ele recebe uma denúncia dessa, é importante que toda a rede esteja ciente, né, de todos os cuidados, porque o que o Conselho Tutelar, de um modo geral, tem tentado é sair dessa capa de bicho-papão, que não é ir buscar a criança de um lugar e colocar em outro. Não é isso. O Conselho ele vai buscar, o Conselho Tutelar tem o objetivo de proteger e fazer cumprir os direitos das crianças. Não é cumprir o direito, ele vai zelar pelo cumprimento, é diferente. Quem cumpre o direito é a sociedade, é o Estado com as suas leis. O Conselho vai zelar por esse cumprimento. Então, nesse caso do direito violado através de abuso ou violação, abuso ou exploração sexual, o que o Conselho vai fazer? Requisitar serviços de saúde, de proteção, para que aquela criança receba a proteção devida. Quem vai condenar ou deixar de condenar são outras entidades, outras instituições, aí a segurança pública, se for o caso, enfim, os encaminhamentos serão dados nesse sentido.
Ok, muito obrigado, Moisés. Eu gostaria de ouvir um pouquinho do vereador Campos Filho, que faz um trabalho aqui na Câmara Municipal. Muito obrigado. Jorge, muito obrigado, presidente. Queria fazer aqui a minha saudação e parabenizar também a vocês que estão aí nessa luta, que é um trabalho difícil, né? A gente percebe, a Daniele faz um trabalho excelente, né? E as reivindicações que são pedidas a ela, enfim. Mas eu vejo que essa é uma grande vergonha nacional. Nunca as crianças foram tão abusadas, né? Tão agredidas, né? Chegando ao ponto, na semana passada, aqui em Santa Bárbara, o cara pegar a filha de 6 meses e jogar para cima do muro, quer dizer, então a gente começa, né? Agora, é um trabalho, presidente, de conscientização, né? De ver que é difícil, não é fácil. Mas se a gente não fizer, ninguém vai fazer também, né? Então tem que, a gente acredita nisso. E não é porque é igreja, é religião, não é nada disso, entendeu? Isso é preservar a vida e qualidade de vida das pessoas. Os pontos de vulnerabilidade que foram colocados foi excelente, e tem também as estradas federais, as estradas estaduais, os postos de gasolina, né, onde eles se concentram esse tipo de dificuldade, de problema, e que cabe a nós, né, buscar essa conscientização. Eu queria, mais uma vez, dizer o seguinte, que esse trabalho do Conselho Tutelar é muito importante, mas com essa agilidade, por exemplo, que a Daniele faz, o pessoal meu pede as coisas lá. Então, esse é o novo que a gente vê, esse é o novo que tem que estar na política, que tem que estar debatendo. Ah, não tem mais jeito, não tem jeito. Ah, mas não tem ninguém aqui, não tem problema. Falamos para 2, 3 pessoas, para 10, para 20, para 1000, um dia, né? A gente vai tentar despertar essas coisas das pessoas, né? Tem uma passagem que diz assim, para encerrar. A Daniele conhece essa passagem, hein? Ai daqueles que... acho que é a única vez que Jesus fala de pena de morte no Evangelho. Onde é que ele fala de pena de morte? Ai daqueles que colocarem um dedo sobre os meus pequeninos. Seria melhor amarrar uma pedra, né, e jogar para o fundo do mar. Isso é o quê? Né? É uma pena de morte, as pessoas que estão agindo assim. Mas eu queria parabenizar, viu? Você, professor Alberto, que tem feito também um trabalho, né, de hora de conscientização. Às vezes o pessoal fala assim, poxa, Campo, mas a gente fala assim, conscientização. Uma vez eu falava com o Dário, o Dário falou assim, lá em Ribeirão fez um trabalho de conscientização da AIDS, do relacionamento, que essa pessoa que você não conhece, continua do mesmo jeito. A pessoa que vai para o evento vai conscientizada, sabendo que está correndo o risco de contrair AIDS, né? Mas é um trabalho insano, mas a gente acredita que isso está certo. Parabéns, viu, Daniele? Dá um abraço na Regina, do pessoal lá. Ok, muito obrigado, nobre vereador Campos Filho. Então, nós estamos já caminhando para encerrar. Eu gostaria que o Moisés deixasse aí as suas considerações finais para que nós possamos encerrar essa sessão. Bom, quero agradecer a oportunidade ao professor Alberto, mais uma vez, ao vereador Jorge, que muito bem presidiu essa mesa, e dizer para você que nos assiste, para você que nos acompanha, como é importante a denúncia. A Carleides mencionou das escolas, dos serviços, enfim, mas você, como sociedade, diz que 100, ou procure um conselho tutelar mais próximo ou da sua região e denuncie. Ao menor indício, denuncie, faça parte daqueles que protegem. Tá? A lei de combate do 18 de maio, 9.970, ela é federal, e exatamente para essa mobilização, porque o mais importante é que a sociedade seja conscientizada para que, quanto menos crianças sofrerem e adolescentes, nós teremos futuramente gerações melhores, e é esse o objetivo nosso, da sociedade em geral. Ok, muito obrigado mais uma vez aí ao Moisés, que é conselheiro tutelar da região sul, a Carleides, que é conselheira tutelar também da região sudoeste, a Daniele Guimarães, que é conselheira tutelar da região sudoeste, agradecer a Leia, também chefe de gabinete do nobre professor Alberto, e agradecer também ao nobre professor Alberto por essa oportunidade. Leia, depois se leve meu abraço ao nobre professor. E eu vou encerrar dizendo uma única frase aqui: não terceirize o seu filho. Acho que é obrigação de toda a família cuidar desses pequeninos. Um forte abraço a todos, muito obrigado, uma boa tarde a todos.
Essa foi a primeira parte que falou sobre a exploração sexual infantil. Só lembrando a você que nos assiste que logo mais às 6 da tarde você acompanha ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas a 28ª reunião ordinária. Uma boa tarde. TV Câmara Campinas.